Faltando 18 minutos para as 8, a temperatura é 7 graus 7 décimos. O advogado Giovanni Lucia está conosco a convite da produção para nos trazer novamente na outra situação de chega, final do ano passado. Ele já foi um dos nossos convidados para trazer orientações sobre questões envolvendo apólices de seguros e algumas situações que são necessárias serem adotadas para tentar rever ou reaver o patrimônio perdido quando há juridicamente no contrato esta possibilidade. E quais são os embrólios que normalmente se fazem constar nestes contratos entre a seguradora e o segurado? Tudo bem, Lucia? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Paulo, infelizmente, né? Infelizmente, estamos aí diante de mais uma tragédia, dessa vez histórica, né? Jamais vista. E então, na questão dos seguros, eu sempre costumo dizer que eu trabalho com isso desde que as leis brasileiras, a legislação brasileira deu chance para os segurados, que foi com o advento, diria assim, o divisor de águas foi o Código de Defesa do Consumidor, né? 1989, entrou em vigor em 90. Então, desde aquela época, a gente trabalha com isso. E se tem um ditado que serve, que cabe bem para essa nossa área, aí é vivendo e aprendendo, né? E tanto nós, advogados, defensores dos segurados, e às vezes dos corretores, né? Como também, principalmente, as seguradoras, né? Inclusive, nós estávamos comentando aqui no corredor que eu me surpreendi agora no evento de setembro, na enchente de setembro, que foi onde mais afloraram assim, casos diferentes por conta digamos, da discussão que vai haver ainda em relação ao ciclone extratropical, que é um pouco diferente da causa ou das causas, ao menos as noticiadas da enchente agora. E a gente vinha observando a pólice de seguro que sempre vem, eu não digo acompanhadas, porque elas nunca vêm junto, né, das condições gerais. Condições gerais eu chamo de Bíblia, né, que é a Bíblia que vem depois que tu faz o contrato. Hoje, antigamente, quando era tudo, vamos dizer, papel, né, tudo físico, eles mandavam a proposta, depois mandavam a pólice conforme foi definido na proposta, que é a fase inicial, a fase pré-contratual, como o direito define, né. Depois da proposta, uma seguradora chama de orçamento, outras chamam de cotação, mas é aquele pré-contrato que tu vai discutir ou com o banco ou com o corretor, e depois surge, né, a pólice, que é o contrato, é o instrumento de contrato do seguro. Depois da pólice vem as tais condições gerais, né, que, como eu estava dizendo, em setembro passei a analisar elas com mais profundidade, em razão de que foi um evento novo. Elas estão vindo assim, tem seguradoras que têm 90 páginas na condição geral, ou as condições gerais. Ontem à noite ainda estava analisando um pedido urgente de um cliente, que também foi afetado, né, pela enchente no meu prédio. Fiquei sem internet, elevador, sem luz, água, alguns períodos, então trabalhando mais em casa do que no escritório. Ontem fui surpreendido com uma apólice de seguro alto, que normalmente são as mais simples, com 130 páginas. 130 páginas, ou seja, se uma seguradora quer negar um seguro, ela vai achar alguma coisa ali. E se um juiz que for decidir, agora já estou falando na fase jurídica, judicial da discussão, ele também vai achar alguma coisa ali. Se ele quiser negar ou dar mais valor para as argumentações da seguradora. Então, eu acho que eu não acompanho, lógico, não conheço o mercado segurador de outros países. Aliás, não conheço os meandros do seguro em outros países, mas a gente acompanha muito reportagens sobre isso. E tenho do ano passado também, dessa pesquisa de setembro, uma entrevista do supervisor da SUSEP, né, que não é o presidente, ou seja, é o chefe da Superintendência Nacional dos Seguros Privados. É uma espécie de órgão regulador dos seguros. E ele comenta nessa entrevista que o seguro no Brasil, o comércio do seguro, do produto seguro, ele representa uma parcela ínfima do PIB. Quando nos países, vamos chamar assim, de mais desenvolvidos, ou talvez não precisam ser mais desenvolvidos, mas mais sérios, a parcela é muito maior. Tipo assim, coisa de 10% para 3% no Brasil. E ele mesmo, o superintendente dos seguros, então da SUSEP, ele
ele reconhece que tem que haver mais transparência no mercado de seguro do Brasil. Tem que haver mais clareza, a coisa tem que ser mais certa para quem está adquirindo o seguro. E não com umas condições gerais de 150 páginas, né? A minha interpretação. Enfim, dia talvez chegaremos lá. Seria interessante, só para tentar, não simplificar, mas para resumir, orientações gerais, né? Quem é que tem direito de buscar o ressarcimento através do seguro nesta circunstância que nós vivemos nos últimos meses? Nos últimos meses, eu vou começar por setembro, então. Setembro, como eu falei na introdução, nós tivemos assim digamos, uma concepção geral de que aquele evento foi causado por um ciclone extratropical. Isso tem em todas as reportagens, a gente usou isso aliás, em todas as petições, porque, querendo ou não, foi a definição técnica, climatológica, que aquele evento, aquela enxurrada, aquela cheia foi causada pela ação de um ciclone extratropical. São detalhes técnicos, mas que nessa questão da interpretação, digamos, a gente tem isso para usar contra aquelas 130 páginas de condições gerais que vai ter uma negativa ali no meio. Setembro, tá? Nós ajuizamos diversas ações, nenhuma até agora, deixar bem claro isso, até é bom que os clientes estejam ouvindo, ou quem também tem algum interesse ou já fez. De nossa parte, nós temos contato com vários advogados da região e também de fora, né? Mas na nossa região foi essa questão do extratropical, diferentemente do que foi agora de maio, né? Nós temos uma rede assim, de acompanhamento e toda semana eu pesquiso no Tribunal de Justiça, nós não temos conhecimento até agora de nenhuma sentença em relação àquele caso, tá? Setembro. Mas temos diversos acordos, muitos acordos. Nós já fizemos no escritório, por exemplo, acordos que praticamente, somando o acordo e o pedido que a gente fez em alguns casos de danos morais, sem considerar a franquia, nós fizemos acordos maiores do que a própria cobertura prevista na apólice. Por que isso? Eu interpreto de uma maneira só. É receio das seguradoras de que perder a causa. Comecem a surgir sentenças favoráveis aos segurados naquele evento, tá? Questão de inundação de veículos. Desculpe, naquelas discussões lá, processos que a gente está discutindo, existia cobertura para ciclone. Tá? Neste agora, então, trazendo agora para o de maio, ou para as 2 de maio, né? Não sei se dá para discutir essa questão. Provavelmente surgirão novas. A gente não tem nada ainda assim definido, nada estudado, até porque não se conhece as negativas, os motivos das negativas das seguradoras, porque quando a seguradora paga, dificilmente a gente fica sabendo, né? Nós, advogados, os segurados, óbvio, ficam sabendo e se contentarem com aquela acordo, mesmo que parcial, vamos chamar de acordo, que é digamos assim, uma condução extrajudicial do contrato, né? Então a gente não fica sabendo, mas quando chega na gente, o que nos cabe é analisar a apólice, o que há realmente cobertura, se for o caso, se analisa a proposta também, então ver se tem alguma forma de discutir alguma cobertura, porque dificilmente não, vai achar, mas é raro assim surgirem apólices com as mesmas coberturas, com as mesmas condições gerais, da mesma seguradora. Pouco difícil. Mas não foi de novo um ciclone que gerou esta de maio? Nós temos assim, nós temos a participação de um ciclone, pelo menos é o que a gente estudou, ou leu até agora, porque eu ainda não tive necessidade de fazer um estudo mais aprofundado. Um ciclone extratropical, digamos assim, que ele circundou a região. Não teria assim uma definição, ao menos não procurei isso, que seria a causa principal, mas não se descarta a possibilidade. Até porque essa discussão do evento de maio pode ter, vamos dizer assim, sofrer alguma repercussão das decisões relacionadas ao evento de setembro, que ainda não temos. Aliás, se alguém tiver, me avisa, porque eu tenho interesse, né, em conhecer alguma decisão judicial daquele evento. Então, como eu disse, é uma coisa nova, mas setembro foi uma coisa nova, uma discussão nova, e provavelmente agora maio vai ser outra.
com outras... tem que se analisar assim, a situação do imóvel, vamos falar de imóvel agora, situação do imóvel, a situação, as condições, as coberturas contratadas e diversos aspectos, né? Porque o seguro é uma coisa, como eu disse antes, é ampla demais e ela muda cada dia. No crédito imobiliário da Caixa. Sim. Crédito financiamento, vamos falar mais, talvez, para o ouvinte, vamos deixar o segurez de lado, né? Vamos falar em termos mais comuns. Pessoa que comprou uma casa ou construiu uma casa, até terreno, né? Porque tem casos de terrenos que foram embora, com financiamento habitacional, esse tem seguro que é praticamente obrigatório, que não é obrigatório, que também muitas pessoas não sabem, tu não é obrigado a contratar com o banco que está te financiando. Normalmente é a Caixa que faz o financiamento, ou que intermedia o financiamento, elas têm o seguro, mas o segurado não, o fiduciário, no caso, não é obrigado. Mas, via de regra, contrata com a Caixa. Esse seguro tem duas coberturas, é para morte e invalidez permanente, e outro é para danos físicos no imóvel. Este, enquanto vigorar, enquanto estiver tramitando, ou a pessoa estiver pagando o financiamento, esse tem seguro, esse cobre. Não importa a causa, se for ciclone ou não. Não, são danos causados, danos por eventos da natureza. Esse não se discute, porque esse tem implícito alagamento, inundação, etc, etc. Mas tem que ser provocado pelo mutuário. Sim, tem que ser, lógico, a ideia, a regra, a orientação é sempre essa. Sempre comunica a seguradora, ou no caso, a Caixa, financeiro, o banco, etc. Tem que haver esse comunicado. Isso é básico de qualquer processo de sinistro. É o que chamo de regulação de sinistro. Ele inicia com vamos chamar de BO, tá? Como fosse na polícia. Tu faz um boletim, no caso é uma comunicação de sinistro. Aí daí para frente a seguradora vai analisar a situação, vai fazer um processo de regulação de sinistro, que hoje são praticamente todos os reguladores de sinistro são terceirizados, porque a Caixa teve problemas, por isso que muda as condições gerais sempre, né? Teve problemas com o que a gente chamava de perícia unilateral, né? Então, embora ainda seja contratado pelas seguradoras, ele tem um pouquinho, vamos dizer, menos de presunção de parcialidade do que era antigamente quando eram funcionários da seguradora. Né? Na questão do seguro envolvendo automóvel, sim. Como veículos funciona? automotores, Isso, né? a pessoa deixou estacionado no centro, pegou água e não tirou. Sim. A pessoa deixou na sua casa, pegou água e não tirou. Qual que é a orientação? No aeroporto. Tantos outros lugares, né? Isso é questão do estacionamento privado, né? Tá pago o estacionamento. São duas questões. Uma de responsabilidade civil, de quem está vendendo o produto do estacionamento. Aí tem uma responsabilidade civil. Aí é óbvio que vai se analisar a culpa ou não dele. Mas nesse caso, como ele está vendendo o produto, é exemplo do estacionamento shopping, furto. Tá? O shopping está usando aquele estacionamento como um argumento de venda, uma vantagem para o cliente. Ele está cobrando aquilo. Mesmo se não cobrar, em alguns casos as decisões estão sendo, mesmo se não há cobrança, mas o estacionamento ele usa para atrair clientes. Então, esse é um caso. O seguro é outro, né? O seguro que a pessoa pagou do seu carro, ele pode optar, né? No caso, se eu tenho seguro no evento do aeroporto, eu vou escolher a minha seguradora, que é muito mais rápido, não vou discutir em juízo, provavelmente. Né? Então, tem a maioria, vou deixar bem claro, a maioria dos seguros para automóvel, eles têm essa cobertura, mas às vezes ela está nas entrelinhas. Tá? Inclusive, essa semana passada eu estava analisando um caso desse. Algum tempo atrás, tu contratava um seguro para veículo, eu lembro que eu cheguei a contratar isso lá no início de carreira, tá? Contratava só para furto e incêndio, porque era muito mais barato do que envolvendo colisão, danos por colisão, por acidente, né? Era muito mais barato. Mas a coisa foi evoluindo porque, se tu não contratasse separadamente, eles chamavam seguro total. E essas palavras aí são, assim, digamos, um pavor para as seguradoras. O total, depende de quem vai interpretar, é total. Total é tudo, né? Total é tudo. Então começaram a se incomodar com isso. Hoje eles têm usado outros termos mais perfumados, mais bonitos, assim. Hoje tem umas seguradoras que usam o seguro compreensivo. Daí, a pessoa que não sabe o que é compreensivo, contrata outras coisas adicionais, paga um pouco mais por isso, tá? Mas a maioria das decisões judiciais tem considerado o compreensivo envolve ou abrange eventos da natureza, tá? Então, por isso que às vezes não está escrito lá na pólice de seguro do automóvel, tá? Vamos separar bem.
alagamento, inundação, submersão em água ou submersão em outro líquido, mas nas condições gerais que são aprovadas lá pela SUSEP, daí não é condições gerais, é normas de seguro, compreende ou deveria compreender inundação. Então, por isso que lá em setembro nós não tivemos assim, até me parece que houve lá um certo orquestramento da coisa, né, das seguradoras, porque eu não tomei conhecimento de seguro que tenha sido negado por inundação. E para imóveis, todos foram negados. Todos. Então, até eu acompanhei umas reportagens que falava lá, existe a FENASEG, a FUNASEG e a CNSEG. São confederações de seguradoras, Mas tem, do tempo aqui. tem empresas até hoje peleando na justiça. Empresas. Por veículo? Não, perdas de máquinas. Sim. Não, eu acho que todas negaram. A não ser que tivesse cobertura específica para alagamento. Todos os seguros foram negados, que não tinha específica, para alagamento, inundação, cheia e enchente. Tá? Imóveis, tá? Mas veículo a gente não sabe que tenha sido negado. Enfim, mas só respondendo a tua pergunta, a gente sabe que tem muita gente divulgando, as pessoas às vezes nem se identificam e fazem lá os stories, fazem um Instagram, um TikTok lá. Ah, se tu virou a chave, tu vai perder o direito. Se tu avançar a água, tu vai perder o direito. Cada caso é um caso. Posso especificar alguns. Se o seguro tem uma regra básica, não só no seguro, no direito civil, que a pessoa que está sofrendo dano, prejuízo, ela tem a obrigação de, diz o Código Civil, mitigar os prejuízos. Ela tem obrigação de tentar evitar ou diminuir o risco. Então, se a pessoa tem lá vamos lá, Bento Rosa, tá cheio de água, o pessoal conhece, eu acho que passa, daí tenta passar e aí tranca o motor, entra água pelo filtro, né, e tal, daí, se a seguradora provar isso, que ele intencionalmente aumentou o risco, ele tem chance grande de perder a cobertura. Tá? Agora esse negócio de, o carro tá lá embaixo da água, outro dia tu vai lá tentar ligar ele, virou o motor, perdeu o seguro, acho que isso aí é meio forçado demais, porque a gente sabe hoje em dia que o carro que está submerso totalmente em água vai ter perda total, porque o custo é muito maior do que o valor do veículo. Né? Então são vários detalhes, tem muitos mitos, muitos mitos, mas eu acho que basicamente é isso, analisar a situação, a apólice e se isso gerar uma confusão, uma complicação, uma discussão que possa ser levada a juízo, é o que tem acontecido. E os acordos têm proliferado, portanto? Olha, o que eu falei de acordo antes foi em relação ao evento de setembro, tá? Que a gente estava discutindo o ciclone extratropical como causa principal. Sim, estão acontecendo vários acordos, inclusive, às vezes até algum, digamos assim, não vou dizer constrangedores, mas te deixa aquela curiosidade que todo aquele trabalho que tu fez lá de uma petição de 30 laudas com argumentos novos criados em cima de um fato novo, não temos ainda uma opinião da justiça. É que o acordo não gera jurisprudência, a opinião da justiça sim. Não gera, mas que a gente vai usar isso, pode ter certeza. Arguição. Tá bem, Giovanni, muito obrigado pela presença e pelas informações. Sempre um prazer e uma satisfação poder auxiliar de alguma forma. Tá bem, Giovanni Lucian falando sobre a questão de seguros em razão destas inundações constantes. 8 horas.